Olá, professores, boa noite, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu sou professora de redação no cursinho, né, da Educafro, o cursinho social, junto aí com o professor Hugo. E eu tô gravando esse vídeo, né, tava conversando com o professor, ele pediu pra gente algumas coisas compartilhar, na verdade, a nossa experiência para que vocês também possam aí no projeto de vocês, de repente pegar alguma ideia, ter algum insight, alguma coisa para dar sequência, né? Porque estamos vivendo tempos difíceis e também não programados para todo mundo, não tinha muito como se planejar para isso, é muito inesperado, né? Então, assim, como professora de redação, o que eu mais sinto em relação à dificuldade da falta das aulas presenciais são as questões de debates, né? Porque, assim, os alunos, eles precisam desenvolver um senso crítico para escrever. Porque alguns têm ideias de mais, outros têm ideias de menos para dissertar, né? E às vezes eles não conseguem, assim, o ponto que eles mais têm dificuldade é na proposta de intervenção, isso falando nas redações do Enem. E nas propostas, eu geralmente, o que eu fazia? Eu colocava debates na sala, um ser a favor e um ser contra determinada questão. Por exemplo, questão do aborto, questões de... Mesmo que seja um tema muito difícil, né, de se cair no Enem, eu sempre trazia essas questões em sala de aula. E aí eu me encontrei com muita dificuldade. E sem contar que a redação, você precisa explanar exatas, é aquilo que você vai explicar, o aluno sabe se acertou ou não. A redação, ela é muito extensa a explicação de tudo, né? Tudo é muito complexo, mas assim, no meu caso, é muito pontual cada aluno, porque às vezes ele escreve bem, mas aí ele tem uma dificuldade em linkar as coisas, então é muito particular. Como que eu estou trabalhando, né? Como o meu é redação, eu não estou fazendo aulas online. Eu trabalhei com eles conteúdos, né, de o que é avaliado no Enem, dicas de redação. Então tinham, não era, eles só não ficam fazendo só redação, redação, redação. Eu vou lá, eu explico o que cai no Enem, eu faço eles compreenderem aquilo, eu trabalho quais são os pontos fundamentais na redação, aí falo para eles responderem questões sobre isso. Então eu fui fazendo isso, né? Então eu preparo a aula, mando no dia da minha aula para eles e eles têm até a próxima aula para me retornar com essas atividades feitas. E faço também as redações, né? E vou avaliando. Aí eu faço o seguinte: eu peço para eles fazerem a redação, me mandar por foto no WhatsApp, eu corrijo e mando áudios para todos, falando sobre o que eu achei, o que precisa melhorar, os feedbacks, etc. Então eu tenho trabalhado dessa forma. Para dar um gás para eles, né, nesse período, eu fiz uma maratona de redação. Foi uma competição mesmo. Então eu tinha ali, eu programei, né, eles fizeram muitas redações por semana. Eu acho que eles fizeram 3 redações. Então eu tinha a hora para entregar e aí eu divulgava os temas para aquela galera da maratona. E foi bem legal, eu tive uma adesão boa. E aí eu passei para eles um feedback através de eu criei fiz até certificado para mandar para eles. Então fiz um certificado que eles participaram na maratona e também fiz um feedback individual para cada um, uma apresentaçãozinha no PowerPoint mesmo, coloquei até a foto deles e escrevi, né? Escrevi uma mensagem de motivação e também escrevi as notas porque eu fiz a correção diante do formato Enem, né? Valendo 1000 pontos, que é hoje o formato que corrige o Enem. Então, assim, eu estou procurando trabalhar dessa forma. Eu fiz alguns vídeos explicando sobre a pontuação do Enem, como é dividido e compartilho com eles. Eu fiz alguns vídeos no YouTube e eu mando o link para eles. Então, eu particularmente não faço as aulas online, mas acompanho eles uso muito a ferramenta do WhatsApp e gravo no YouTube alguma coisa ou outra que eu preciso falar, né, nesse sentido. E é isso, assim, aí pro segundo semestre, nós professores já
fizemos um simulado com eles, estamos planejando já o segundo. E a partir disso, a partir desse simulado que eu tive, eu vou começar a programar as minhas atividades para o segundo semestre. Eu pretendo trabalhar com a desconstrução da redação. Então, assim, todos eles têm uma dificuldade muito grande, como eu já mencionei com vocês, para falar sobre fazer propostas de intervenção, né? Eles acabam tudo, eles seguem para o mesmo caminho, a criação de uma legislação e tudo mais, mas eu quero que eles desenvolvam um senso crítico e também eles comecem a pensar o que eu posso fazer como cidadão para melhorar tal coisa, né? Então é isso. Então eu vou trabalhar com eles esse segundo semestre, os temas, só que eu vou impor algumas coisas. Eu vou falar: olha, não pode ter esse tipo de proposta. Né? Eu vou fazer eles pesquisarem, por exemplo, qual é a maior referência de educação no mundo e trazer como que isso pode ser aplicado no Brasil. Então, eu vou trabalhar muito com eles a dissertação voltada para a resolução de problemas, para ver se eu consigo desmistificar um pouco essa questão de todas as propostas de intervenção, eles colocarem que tem que ser criadas leis e que o governo tem que participar mais ativamente. Eu quero que eles explanem mais outras ideias. De qualquer forma, eu estou à disposição, se algum professor for da mesma matéria que eu e quiser conversar, tirar alguma dúvida, compartilhar alguma coisa comigo. O professor Hugo tem meu telefone, tá? Estou à disposição, é só me chamar, tá bom? Então, espero ter colaborado de alguma forma. E é isso, uma boa noite para vocês, obrigada, até mais.